Olá pessoal, paz e bem, aqui é o seminarista Mateus. Estou aqui para agora te fazer um convite. Nesse mês de setembro, nós vamos iniciar uma série de vídeos curtos onde traremos curiosidades, fatos interessantes, reflexões a respeito da Sagrada Escritura, a respeito da Bíblia. Nós já sabemos que nesse mês de setembro, a Igreja no Brasil nos faz um convite a nos aprofundarmos ainda mais no nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus, nos aprofundarmos ainda mais também no nosso interesse para buscarmos entender o que é a Bíblia, o que são as Sagradas Escrituras e qual que é de fato a mensagem que Deus tem para cada um de nós através destes textos sagrados. Por isso, dando início a esse novo projeto, traremos aqui para vocês curiosidades, fatos interessantes, enfim, coisas que possam te ajudar cada vez mais na sua progressão, no seu caminho de espiritualidade e de conhecimento das Sagradas Escrituras. Nesse nosso primeiro vídeo, então, nós queremos refletir a respeito de uma pergunta muito simples, mas fundamental para a nossa compreensão, especialmente de nós, cristãos católicos. Qual que é, para nós, a importância das Sagradas Escrituras? Como que a igreja entende o papel das Sagradas Escrituras, da Bíblia, na nossa caminhada de fé, para a teologia, para os nossos rituais, enfim, para tudo aquilo que nós realizamos enquanto igreja? Qual que é, de fato, a importância da Bíblia, das Sagradas Escrituras? Bom, vamos lá. Primeiramente, é necessário que possamos entender que a igreja não concebe que somente a partir das Sagradas Escrituras, somente a partir do texto bíblico é que chega até nós a revelação de Deus, a palavra de Deus, a revelação de seu Filho Jesus Cristo. Na verdade, existem então três pilares que formam uma verdadeira unidade para que possamos compreender a nossa fé, a revelação e, portanto, aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de Deus, que são a Sagrada Escritura, é claro, a tradição e o magistério. Portanto, é somente nessa unidade entre esses três elementos que nós conseguimos, de fato, entender o papel das Sagradas Escrituras. Isso porque as Sagradas Escrituras são, de fato, a palavra de Deus direcionada a toda a humanidade, a palavra através da qual Deus fala com o seu povo. Contudo, é necessário que compreendamos que Deus fala com o seu povo a partir de uma realidade concreta na qual aquele povo está inserido, a partir de uma situação histórica, a partir de desafios muito reais que eram enfrentados por eles, assim por diante. Portanto, é necessário entender que existe nessa aproximação de Deus, nesse início dessa caminhada de Deus, por assim dizer, em direção à humanidade, um processo na verdade, um verdadeiro projeto, no qual, paulatinamente, ele vai se dando a conhecer mais e mais. Nesse sentido, é exatamente nesse contexto que tem origem as Sagradas Escrituras, ou seja, Deus que toma a iniciativa de ir em direção ao seu povo, de falar com o seu povo. Através, então, dessa iniciativa de Deus, ao longo, primeiramente, de uma tradição, porque vejam só, é necessário que entendamos também que Deus fala com o seu povo, né? E a partir, então, dessa palavra de Deus é que nós temos as Sagradas Escrituras, mas precisamos entender, é claro, que isso não é exatamente uma psicografia ou algo do tipo. Na verdade, Deus inspira o ser humano que está situado na história, numa situação concreta. E a partir dessa inspiração, então, que é o dom do Espírito Santo, os autores sagrados foram constituindo o texto. Isso ao longo também de um período de tradições que foram passadas de família em família, enfim, até que pudesse surgir propriamente aquele texto bíblico conforme nós conhecemos. Dessa maneira, então, é que a igreja compreende que as Sagradas Escrituras não podem ser compreendidas fora da tradição da igreja, porque isso seria um anacronismo, seria uma coisa contraditória, porque é exatamente no seio da tradição que nascem as Sagradas Escrituras. Portanto, elas devem ser compreendidas em conjunto. E o magistério, por sua vez, nada mais é do que a igreja, através dos seus pastores, que tem a missão de cada vez mais se aprofundar no conhecimento dessa palavra revelada, bem como através de tudo aquilo que nos é comunicado a partir da tradição, e ensinar o povo de Deus
a partir de cada momento histórico, a partir de cada situação histórica na qual ele se encontra. Então vejam, a tradição e as Sagradas Escrituras iluminam a igreja no seu caminhar histórico, no seu hoje, que a partir então dos seus pastores, ou seja, a partir do magistério, traz ensinamentos sempre novos à luz do Evangelho, à luz daquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Então vejam, resumindo, qual que é a importância da palavra de Deus para nós cristãos católicos? A palavra de Deus é, primeiramente, a comunicação do próprio Deus que deseja trazer a sua mensagem de salvação, de amor para a humanidade, para redimi-la, para salvá-la. Portanto, é a partir desta palavra que nós vamos entender propriamente a revelação de Deus, entender aquilo que é o seu projeto para cada um de nós, para toda a humanidade, contudo, olhando para esta palavra juntamente com a tradição e a partir daquilo que o magistério da igreja também nos ilumina. Ou seja, estes três elementos compõem, de fato, uma verdadeira unidade para que possamos entrar cada vez mais, para que possamos nos mergulhar cada vez mais profundamente, de fato, no mistério da revelação de Deus, que é, de fato, o motivo fundamental a partir do qual nós, então, nos voltamos às Sagradas Escrituras, a partir do qual, então, nós buscamos o conhecimento de Deus. Ou seja, ele tomou a iniciativa, ele veio até nós e ele deseja se comunicar conosco. É através de sua palavra, então, que nós cada vez mais aprofundamos no conhecimento de Deus, dessa vontade, dessa sua vontade, desse seu projeto para cada um de nós e, portanto, podemos, a partir disso, então, viver cada vez mais uma vida em comunhão com Ele.